Alô, alô, ok, ok? Beleza? Alô, alô, ok, ok? Beleza? Então, vamos lá. Pode sim, pode soltar aí. Alô, pessoal, boa noite. Tá? Vamos dar continuidade aí à nossa matéria, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. Vamos iniciar o nosso estudo de administração financeira e orçamentária, né? Como eu falo sempre, é uma matéria um pouco complexa, né, tendo em vista que é uma matéria que nós não vimos na universidade, né? Tem muita gente que confunde AFO, né, pensando que é aquela administração financeira empresarial. Não é, tá, gente? Não é aquela administração financeira empresarial que a gente estuda lá na faculdade, na graduação, né? Que é o livro do J.L. Gitman, não é isso? Nós vimos lá Payback, TI, né? Alavancagem financeira, alavancagem operacional, né? Então, não tem nada a ver aquela administração financeira empresarial com a nossa administração financeira AFO, né? Administração financeira e orçamentária, né? É você entender como funciona o orçamento e o planejamento no governo, né? Basicamente, gente, para a nossa prova, né, eu tenho estudado, né, feito análise, né, bastante aí da nossa prova nessa parte de AFO, né, em todas as matérias eu sempre dou no início, né, o que a gente deve focar mais, né, então de pronto, né, de início, né, a base, os três instrumentos principais de planejamento. Tá? Suas características, conceitos, PPA, LDO e LOA. Características, conceitos, prazos, né? Entendimento geral, né, de PPA, LDO e LOA, que são os três principais instrumentos de planejamento. E depois, receitas e despesas, né? Classificações e etapas. Aí, paralelamente a isso, né, a prova vem exigindo alguns conceitos básicos de lei de responsabilidade fiscal e controle interno e externo, tá? Então, esse é o estudo que eu fiz, né, baseado aí nas 15 últimas provas, tá, gente? O que foi cobrado em AFO, tá? A banca, ela vai, tipo, ela foca nesse, né, esse rol de matérias aí. É lógico que se você for fazer outro concurso, você tem que dar uma aprofundada em alguns temas que a gente vai mostrar aqui, né? Mas para o nosso concurso, né, vamos comentar aqui alguns aspectos aqui que são importantes, os princípios orçamentários também, entendeu? Então, como eu digo, algumas coisas eu foco, outras coisas eu digo, ó, isso aí dá uma lida, mas para a nossa prova não é tão importante. Então, a gente fala um pouco, mas passa para frente, tá? Então é essa a nossa ideia, tá? E o orçamento, gente, o orçamento do governo federal é semelhante ao nosso, né? Nós temos o quê? Receitas e despesas. Se nossas receitas forem maior que a despesa, o que a gente faz com o que sobra? Se a receita for maior que a despesa, nós temos um superávit. O que nós fazemos com o que sobra? Investe, aumenta seu patrimônio, né? Sim, também aproveita né, o seu esforço de poupar, aproveita, né? Como eu falo sempre, você tem que poupar, você tem que ter as suas reservas, mas você tem que viver também, porque senão, no final da vida, tá, gente, não tem mais tempo para reiniciar, não, como você faz com o computador, né? Reinicia e começa de novo, não, tá? No final da vida, né? Tem um livro importante, né, eu estava lendo sobre isso, até tem um resumo, né? Dos 5 maiores arrependimentos das pessoas em estágio terminal, escrito por uma enfermeira. E um deles é esse, justamente.
o arrependimento de não ter mais tempo para fazer diferente ao final da vida. É um deles, né? Então é isso, você tem que aproveitar e viver. Se você tem receita maior que despesas, você investe, aumenta seu patrimônio, viaja, né? Ou, né? Deixa lá rendendo seu dinheiro, faz alguma coisa, né? Da mesma forma é o governo, tá? Se ele tem receitas maiores que despesas, ele pode investir em infraestrutura, né? Melhorar estradas, melhorar a saúde pública, melhorar a segurança, melhorar aeroportos. Em tese seria isso, né? E o governo, né, o Estado, ele tem um poder extroverso, né, da cobrança de impostos, né? São as receitas derivadas, né? Derivadas do poder de tributar, né? E quando você tem despesas maiores que receitas, o que você vai fazer? Tentar equilibrar as contas, é o que o governo Temer fez, que sensacional, eu estou dizendo, né? Uma das grandes jogadas presidenciais no Brasil foi o que o vampiro fez, Temer. Tá? Não foi Dilma, não foi Lula, não, foi Temer. A época, com o quê? O teto de gastos. Simplesmente ele, ó, o bolo tá aqui, tá? Eu tenho esse bolo aqui, tá? Esse bolo eu não posso mais aumentar esse bolo, não posso injetar fermento, não posso botar calda de chocolate, não posso botar mais açúcar, não posso botar nada. O bolo é esse aqui. Uma jogada fantástica, em termos de gestão, um dos melhores dos últimos tempos. Essa jogada né? Apesar, né, das falcatruas e corrupções, que nós sabemos que todos fazem, né? Essa jogada dele do teto de gastos foi uma que eu tiro o chapéu. Da mesma forma como o governo Lula, governo Dilma, a lei da transparência, a questão da lei de acesso à informação, entendeu? São coisas que a gente realmente tem que tirar o chapéu, né? Então, quando você tem despesas maiores que receitas, você tem que tentar equilibrar as suas contas, né? E o que acontece também? Muitas vezes você faz empréstimos. Da mesma forma é o governo, entendeu? Ele tem que, quando as suas contas, né, não batem, né, as suas despesas são maiores que receitas, o governo vai ter que fazer empréstimos, financiamentos, entendeu? Então, vamos ver aqui algumas formas, né, que o governo faz para tentar equilibrar as suas contas, tá, gente? Então, o orçamento governamental, né, ele é muito parecido com o orçamento doméstico, é uma conta, tá, gente? Não tem como, tá? Se tem uma despesa que não foi prevista inicialmente, uma hora essa conta vai chegar, tá? Tá? Com a questão da pandemia aí, nós tivemos a questão do auxílio emergencial que, né, pago aí para várias pessoas, não estava previsto, tá? Não estava previsto, né? Porque a pandemia não era algo previsível, entendeu? Alguma hora, gente, essa conta vai chegar, tá? Ou diluída na conta de energia, na conta de água, na gasolina, nos alimentos, entendeu? O governo não perde, tá, gente? Tá? Ele não vai dizer, não, eu vou tirar daqui do meu e vou dar isso aqui de graça. O governo não faz isso, tá, gente? Não tem jeito, tá? Ontem mesmo eu estava assistindo um jornal conversando aquilo sobre os serviços públicos. O Antônio lá, o Antônio de Castro, né, do DF TV, falando sobre qual órgão público. Não, qual órgão público ele estava sentando o pau? Pelas constantes problemas e reclamações. Detran. Entendeu? Então não sou eu que falo não, entendeu? É algo geral, entendeu? Cara com um problema de habilitação, com problema de licenciamento do carro, pagou tudo, não recebeu o documento, porque agora você que tem que imprimir o documento do carro, né? Não é isso, né? É assim agora, né? Você paga tudo por Detran, paga todos os serviços e você tem que baixar um aplicativo para imprimir o seu documento. Olha só que coisa bonita. Você dá o dinheiro para eles e ele diz assim, olha, você me deu o dinheiro, tá? Mas você faz o serviço para mim, tá? Né? Olha só que coisa boa, coisa bacana, né?
Desse jeito, meu amigo, desse jeito eu quero ser governo à torta direita, né? Tá? Então é isso que eu estou falando para vocês, tá, gente? De alguma forma, o governo vai arrumando um jeito que se ele entregar qualquer coisa para a população, ele vai pegar de volta uma hora, tá? A conta de energia é bandeira vermelha, a conta de água dobra, né? A taxa de saneamento, de esgoto, entendeu? Um jeito ou de outro, entendeu? Ele vai arrumar alguma forma de gerar receita, gente, não tem jeito. O governo vive de receita, o leão fica assim aberto, ó. Até nas ações que a gente investe, né? Se a gente ganhar alguma coisinha, tem que dar 15 ou 20% ao governo, entendeu? Ganhou alguma coisa, opa, se está ganhando, opa, eu quero a minha parte, tá? E o orçamento é dessa mesma forma, tá, gente? Tá? O orçamento é receitas e despesas, né? Quando você tem superávit, você investe, né? Quando você tem déficit, você vai buscar financiamentos, buscar empréstimos, né? Algumas características do nosso orçamento, nós vamos ver aqui, tá? Para a gente ter um entendimento melhor do que seria isso aí, tá? Então, para a nossa prova, né? Os tópicos mais importantes, os instrumentos de planejamento e as suas características, que nós vamos ver aqui, datas, características, questões batidas, entendeu? Tá? Onde é que está cada coisa, onde é, isso é do PPA, isso é da LDO, isso é da LOA, tá? Nós temos que saber a distinção, né? Para a gente acertar nossas questões, né? Os prazos, né? Os instrumentos de planejamento, receita e despesa, classificações, tipos ou etapas, fases da receita e despesa, né? Conceito de financeiro e orçamentário, distinção, né? Os conceitos principais, né? Mas basicamente receitas e despesas, né? Classificações, tipos e etapas, um pouquinho sobre conceitos relativos a empenho, né? A gente tem visto aí algumas questõezinhas batendo nesse aspecto, né? E em prova de concurso cai muito isso aí, tá? Tá? Basicamente isso aí, nós vamos ver tudo isso aí, tá? Todas essas coisas aí, vamos bater na nossa matéria aqui, tá? É uma matéria que não é complicada, eu digo, né? Mas como eu falo sempre, né? Às vezes, inicialmente, né? Quem nunca viu a matéria gera um impacto. Por quê? É uma matéria que nós não vemos na universidade, né? Nós não vemos na universidade administração financeira e orçamentária, né? Ok? Então tá aí, ó. Tópicos, introdução ao estudo das finanças, estudo do Estado, as funções básicas do Estado, né? Aqui a nossa bibliografia, como eu falo sempre, né? Em termos de teoria, de material, né? Dos nossos livros aí, né? Que ainda estão sendo usados, né? Sempre, né? Eu recomendo sempre, né? Paulo Henrique Feijó e Giacomoni, que ainda aparece na nossa provinha. Mesmo sendo tirado da bibliografia, você vai ver questões que exploram o tema aí, tá? E, no geral, como eu falo sempre, né? Em termos de escrita de material, né? Então, os professores, o Sérgio Mendes, eu gosto muito, né? E o Giovanni Pacelli, né? Que eu já geralmente todo ano eu compro o curso deles, né? Para me atualizar realmente. Em termos de aulas, de tablado, né? De aulas mesmo, né? Durante aulas mesmo, eu gosto do professor. Os dois melhores para mim são o Giovanni Pacelli e o professor Flávio Assis. As aulas, né, que tem aí disponíveis. Tá? Mas de material escrito, né, eu gosto, né, do Sérgio Mendes, bom, e do Giovanni Pacelli. Agora a aula mesmo, se você, assim,
Eu particularmente, né? A aula do Sérgio Mendes eu não gosto muito, né? Ele não tem, digamos assim, né? Eu não gostei muito, né? Não tem energia, como eu falo sempre, né? Tem que ter energia, né? Tem que estar com vontade, né? Então a aula dele me deu sono, entendeu? Eu não vou mentir, entendeu? Na escrita ele é sensacional, entendeu? A escrita, o material dele é todo, entendeu? É top, entendeu? Mas no tablado, né? Eu acho mais dinâmico o Giovanni Pacelli e o professor Flávio Assis, né? São as minhas fontes principais, né? Que eu gosto aí de assistir as aulas, são muito boas aí, tá? Ok? Aqui os nossos livros, né? Como eu falei aí. Aí, tá? O que pedem os concursos em AFO? No nosso concurso eu já falei aqui, né? O estudo das 15 últimas provas, né? Os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA e as suas características, receitas e despesas, classificações e as suas etapas, né? E como se diz, né? E abraçando ali ao final algumas questões relacionadas com a lei de responsabilidade fiscal, coisas básicas mesmo, né? A lei de responsabilidade fiscal e, né, atribuições do controle interno e externo, tá? Então, para o início do estudo de AFO, como eu falo sempre, né? Artigos 165 a 169 da Constituição Federal. É importante que vocês imprimam esses artigos, tá? Artigos 165 a 169. Aí você lê um artigo por dia. Depois do café ali, né? Toma um cafezinho e vai dizer, agora eu vou ler, na segunda-feira eu vou ler o artigo 165. Na terça, o artigo 166. Eu vou ler e vou fazer o resumo dos tópicos que eu achei mais legais aqui, tá? Faz o resumo aí de cada artigo desse, artigos 165 a 169, né? E artigos 71, de 70 a 80 também, artigos 70 a 80, que fala sobre controle interno e externo, tá? Também vale a pena dar uma lida nesses artigos aí, tá? Então, a base de AFO, inicialmente, né, nós temos que anotar isso aí, tá? A nossa lei 4.320/64, que é a nossa lei de finanças, né? Todo ano eu venho aqui dizer para vocês que ela vai ser modificada, né? Vai ser, né, alterada, vai ser revogada, né? Mas até então, né, não foi ainda, né? A lei das finanças públicas, tá? O decreto-lei 267 foi o que nós comentamos na aula passada, né? Conversamos bastante aí, né? Demos uma ideia geral, né, dos órgãos e das entidades, né, da administração indireta, as suas principais características, que é o que cai na nossa prova, né, as palavras-chave, né, o que é uma fundação pública, o que é uma autarquia, o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista, né, se é pessoa jurídica de direito público ou privado, né, se é capital exclusivo da União ou não, se explora atividade econômica ou não, quem é a longa-manas do Estado? As autarquias, né? Atividades típicas de Estado, atividades que não podem ser delegadas, né? Aí nós vamos ver por que atividades típicas de Estado. Poder extroverso do Estado, né? Regulamentação, normatização, fiscalização, né? Esse é o poder do Estado, né? Você paga imposto porque quer ou porque o Estado te cobra? Hum? Hum? O Estado cobra, gente. O Estado ele é voraz. No meu imposto de renda, como eu falei, né? Todo ano eu deixo um carro o governo. Olha só como eu sou bom, né? Se eu, né, como capitão, deixo um carro, né, um coronel deixa uma, deixa uma caminhonete, né? né? Todo ano, né? Mas é importante que você, né, ande na linha, né? É melhor.
Entendeu? Então, daqui, né, a Constituição Federal, o Decreto-Lei, artigos 165 a 169, que vocês têm que deixar com vocês, fazer o resumozinho dos aspectos mais importantes. Então, vamos ver durante as aulas quantas vezes esses artigos vão aparecer, tá? Controle interno e externo, né, a partir do artigo 70 até o artigo 80 da Constituição, tá? A nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que é um marco em termos de orçamento, principalmente no controle dos gastos, tá? A Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco para o orçamento, né? Porque ela veio responsabilizar os gestores, né? Pela prestação responsável de contas, né? E a demonstração dos resultados do que eles estavam fazendo com o dinheiro público, né? Hoje você vê muita gente sendo presa, né, pagando aí, né, em virtude, né, de improbidade administrativa. Problemas que deixou de um governo para o outro, que antigamente era normal isso, entendeu? O cara era do governo do, por exemplo, do PCdoB, aí ele sabia que ele não ia ganhar, aí ele deixava um problema para o outro governo. O cara era do PMDB, era do PSDB, ah não, quem ganhou não é do meu partido, então eu vou deixar uma granada de bocal aqui, anticarro nesse, né? Nesse gabinete aqui, assim que ele sentar, ela explode. Entendeu? Era assim que funcionava, entendeu? E o gestor não era responsabilizado por isso. Com a lei de responsabilidade fiscal, digamos assim que o cerco apertou um pouco em cima dos gestores. Tá? Aí, né, a nossa base aqui, né, dos nossos livros principais, tá? Aí, o estudo do Estado, basicamente, né, ó, estudo antigo, funções básicas do Estado, segurança e desenvolvimento, né? Segurança, manter a ordem social e política, inclusive através do poder extroverso, né? Quando tem por exemplo, um exemplo aqui, tem uma festa aqui em Brasília, no final do ano lá, uma festa aberta. O que o Estado faz? Convoca a população e faz o quê? Garante o quê? Segurança. O Estado garante. Carnaval em Salvador, quando tinha, o Estado faz o quê? Bota lá a PM lá, né? Pra sapecar os cordeiros lá, né? Bota lá a galera dos cordeiros, como chama lá, né? Entrou na corda ali, já era, viu? A polícia não alivia não, viu, gente? Entendeu? Tá fazendo baderna, tá fazendo bagunça, a polícia arrebenta lá em Salvador. Não alivia não, entendeu? Funções do Estado, segurança e o desenvolvimento, né? Uma das principais funções do Estado e da administração pública. Questão de prova. Fornecer ou manter ou proporcionar o bem comum, o bem da coletividade, tá? Promover o bem comum, o bem-estar social, tá? Funções do Estado, tá? As três funções básicas, baseadas nos poderes, né? Função normativa ou legislativa, poder legislativo, função disciplinadora ou jurisdicional, função normativa, criação das leis, né, instituir a ordem, e a função disciplinadora ou jurisdicional, fazer cumprir a ordem, e a função executiva ou administrativa, né, é a gestão para manutenção, para poder fazer isso aqui funcionar. Tá? Responsabilidade por cumprir a ordem estabelecida, poder executivo, tá, gente? Então, nós temos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? Basicamente, eles têm as suas funções típicas,
tá? As funções básicas, que são essas aqui, mas ocasionalmente, tá? Questãozinha de prova, tá? Ocasionalmente, os poderes podem executar funções atípicas, funções de outros poderes. É o que está acontecendo agora, aonde? O que nós estamos vendo todo dia no jornal? Está acontecendo o quê? Qual é o poder que está fazendo a CPI da Covid? Poder legislativo, executando função típica de poder judiciário. Ok? Peguei o gancho bem na hora, né? Pulo do gato, né? Na hora certa, né? CPI da Covid, nós temos o poder legislativo executando uma função atípica, né? Trabalhando como jurisdicional, tá? Inclusive com poder de punir, viu? Tá certo? Essa é o objetivo, né? Mas tá com cara que vai terminar na Pizzaria Valentina, né? Só acho que não vai ter lugar para todo mundo, né? Porque é muita gente, né? Entendeu? Então não vai dar, né? Vai ter que, né, alugar um espaço mais amplo, né? Talvez um salão de festa, né? No Clube do Exército, quem sabe, né? Porque ali na Valentina não vai dar conta de ter tanta pizza, né? Ok? Gente, então um poder exercendo a função do outro, um exemplo, né? E um poder, por exemplo, o poder jurisdicional, quando ele vai fazer, né? O poder judiciário, quando ele vai fazer compra de material de expediente, um exemplo, tá? Ele vai estar exercendo uma função executiva ou administrativa, tá? Uma função que não é típica do seu poder, tá? Então, já foi questão de prova, né? Os poderes só exercem exclusivamente funções típicas relacionadas com as suas atribuições. Errado. Ele pode exercer funções típicas, mas também funções atípicas, inicialmente. Tá? Finalidade das finanças públicas, ação do Estado para satisfação das necessidades coletivas. Via de regra seria isso. O Estado em si, recolher todos os impostos, os recursos, e promover o bem-estar da coletividade. Essa seria realmente a situação ideal, a situação mais normal possível, mas infelizmente ela é utópica. Aí o nosso orçamento doméstico é o nosso exemplo, o nosso exemplo, que acontece aqui, receitas e despesas, Receitas e despesas. Você sabe quais são as suas receitas e despesas durante todo o ano? Você tem como definir todas as suas receitas e despesas durante o ano? Sim. Você estima, né? Você estima. Você estima. Da mesma forma, o governo tem essa mesma ideia, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar aí, que o orçamento ele é uma lei, tá? Inicialmente, tá? O orçamento ele é uma lei, ele é regulamentado, tá? O orçamento é sempre uma lei, tá? Sempre de iniciativa do Poder Executivo, com aprovação pelo Poder Legislativo, tá? Porque o Legislativo vai fazer o controle político em cima dos gastos do Executivo, tá? E todo ano vai ter esse orçamento, tá? É uma lei, no qual o governo estima a receita e fixa a despesa. Por que ele estima a receita
e fixa a despesa, e não o contrário? Isso. Porque é como ele falou, entendeu? Apesar, como o brasileiro ele é muito assim, né? Ele é muito deixa a vida me levar, né? Ele basicamente ele vai escolhendo quando ele vai efetivar o pagamento dos seus impostos, não é? O que o governo faz? Ele incentiva ao máximo que o contribuinte pague o mais rápido possível os seus tributos, porque ele quer o quê? Dinheiro na mão, entendeu? Ele quer o mais rápido possível, ó, receita. Ele tem um leão com a boca aberta assim, ó. Onde chega ele quer colocar, né, ali, entendeu? Então é isso. Ele estima a receita e fixa as despesas, né? Por isso que nós temos um orçamento único, né? Com todas as receitas e despesas de todos os órgãos, de cada ente, entendeu? Porque o legislativo tem que aprovar essas contas, né, para poder tocar o orçamento, né? É assim que estava a confusão aí, que o orçamento, né, estava engasgado até o mês passado. Não tinha sido aprovado ainda, né? Tava lá. A farofa lá, tava o Peloa tava lá no governo, né? E não tinha como aprovar porque tava capenga das pernas, né? Questão das emendas impositivas ou não, né? Tiveram que tirar porque senão o rombo ia ficar muito maior do que já está. Entendeu? Então, gente, o orçamento é uma lei, né, de iniciativa sempre do executivo com aprovação pelo legislativo, que faz o controle político, tá? Que estima a receita e fixa a despesa. Estima a receita justamente por isso, tá? O governo não sabe efetivamente quando e quanto ele vai arrecadar ao longo do ano. Porque, de repente, não, esse mês não, janeiro, fevereiro, não, teve o coleta das crianças, teve a pós-graduação aqui, eu tive um problema de saúde, depois eu pago o IPVA, depois eu pago o IPTU, né? Infelizmente, é isso que vai acontecendo, tá? Não por não querer pagar, entendeu? Mas o contribuinte, ele vai, né, priorizando, logicamente, né, aquilo que é mais urgente, tá? Por isso que, né, a estimativa do governo vai se consolidando ou não, entendeu? Por isso que a cada 2 meses ele tem que fazer um controle de gastos, receitas e despesas, tá? Para verificar se ele aperta o cerco, limitando despesas, ou ele libera, né, a execução de despesas, né? É o que vocês costumam ver aí nas entrevistas, nas reportagens, chamado de contingenciamento, tá? Contingenciamento, tá, gente? Não é, né, como o pessoal fala aí, né, corte, né? A imprensa gosta muito disso, né? Ela gosta de algo de jogar a pá de cal, né? Sensacionalismo, né? Diz assim: Edson Antônio se envolveu numa confusão num jogo de futebol. Não dá nada. Oficial do exército, pronto, aí fudeu, né? Aí acabou, né? Né? É. Forças Armadas têm aumento de 200% no salário da família. Pronto. É. A imprensa gosta disso, esse tipo de coisa que tem que dar notícia, né? Tava rindo lá no quartel, cara. As reportagens do Rio de Janeiro é pá de cal, né? É cada uma que eu não aguentei, não, cara. Acho que foi o dia. Namorada de cego. Ai, meu Deus. Eu ri demais, mas deixa eu te falar, depois eu falo. Ah, então, justamente por isso, tá? O governo não sabe quando ele vai arrecadar. Algumas receitas, ele sabe. Por exemplo, no meu caso,
Sou servidor público, né? Ali. Então, já no meu contra-cheque, ele já desconta o meu imposto de renda na fonte. Não precisa nem eu ir para lá pagar. Ele já faz para mim esse serviço. Olha só como o governo é bom. Olha só, já desconta, né? Já faz lá tudo, né? Já arrecada, né? Já faz tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso nem fazer o recolhimento, entendeu? Ele já lança, já faz tudo um pacote só. Entendeu? No meu contra-cheque já vem lá, ó, imposto de renda, né? Já recolhe na hora, né? Então essa receita ele já sabe que pode contar, tá? Mas com o IPTU, né? Com o IPVA, por exemplo, ele não sabe, entendeu? Quando é que esse pessoal vai pagar isso aí, tá? Então, da mesma forma, né? Da mesma forma que o orçamento doméstico, o governo tem as suas prioridades, certo? Você vai ter as suas prioridades e as suas receitas e despesas, tá? Se você tem receita maior que despesa, você investe, você aumenta seu patrimônio, você viaja ou deixa quietinho no canto para uma reserva ou uma situação, né? Agora, se a despesa é maior que receita, você tem que equilibrar suas contas, reduzir gastos ou ainda fazer empréstimos, que é o pior, né? Tá? Então, financiamento, empréstimos, né? Como eu falo sempre, né? Você só vai fazer, o ideal é que você só faça quando você for comprar o seu imóvel e olhe lá, né? Financiamento ou por algum problema de saúde, né? Você é obrigado a fazer algum tipo de empréstimo, né? Fora isso, gente, é receita e despesa, entendeu? Se eu não posso, não, mas eu não dá, não fechou, corta a TV a cabo, corta celular, corta lazer, corta tudo, entendeu? Corta as coisas básicas que você pode cortar, entendeu? Você tem que dar um jeito, tá? Ao invés de comer fora, você vai cozinhar em casa, vai começar, faz um curso de, né? Faz um curso de gastronomia, faz alguma coisa, entendeu? Dá, entendeu? Você vai ter que dar o seu jeito, tá, gente? Da mesma forma que acontece com o governo, tá? Se ele tiver despesas maiores que receitas, ele tem que ajustar. Corta diária, corta passagem, entendeu? Corta algumas coisas que ele pode ajustar. Corta as emendas que não são impositivas, que é o que deu agora o problema, né? Por isso que estava demorando a sair, né? Ok? Então tá aí, ó. Receitas, olha lá. Alguns tipos de despesas aqui, ó, né? IPVA, seguro, licenciamento, né? Teve uma amiga minha, né, que ela é do tribunal. Ela sabe de uma coisa? Eu vou morar aqui no sudoeste, pertinho. Vou dar fim ao meu carro. Tá feliz da vida. Entendeu? Vai de bike pro quartel. Pro quartel não, pro trabalho, às vezes vai a pé. E quando ela tá na onça, na rapidez, pega um Uber. Entendeu? Botou na cabeça, né? Ela diz, ó, não quero mais saber de carro. Muito custo, muito gasto. E com a gasolina a R$6, você vai botar na ponta do lápis, entendeu? Então ela fez isso. Estou morando aqui no sudoeste, perto do ministério. Ó. Vou a pé, vou de bicicleta, entendeu? E no dia que estiver apressado, tiver alguma reunião mais importante, precisa de um traje especial, pego um Uber e vou lá, entendeu? Acabou, entendeu? E tá satisfeito. Aí cada um, né? Cada um dá a sua ideia, tá? Mas era o que? Ela foi cortar os seus gastos. Entendeu? Porque um carro é outra família, né, gente? Né? Cada vez que você abastece é uma cesta básica, né? É ou não é? Abastecer é uma cesta básica, né, gente? Ah, tem jeito. Ok? Então tá aí. O nosso orçamento ele é bem semelhante ao orçamento governamental. Tá aí, ó. Aí, ó. Que é o orçamento público. É um instrumento de planejamento. Tem que anotar isso aí. Estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do ano.
autoriza o limite de gastos a serem realizados com os recursos. Ao englobar receita e despesas, o orçamento apresenta-se como peça fundamental para o equilíbrio das contas. Tá? Então, é necessário que todos os órgãos apresentem as suas despesas, tá? Para aparecer numa peça única, de forma que o legislativo consiga analisar essas contas e aprovar as contas para o ano. Tá? Não pode, no meio do ano lá, não, era para ter incluído isso aqui, mas eu não incluí, agora eu vou, né? Pode acontecer alterações orçamentárias, né, que são chamados créditos adicionais, que nós vamos ver o que é, tá? E como ocorre isso. Pode acontecer, mas via de regra o orçamento ele é rígido ali, né? Tem a sua flexibilidade nesse sentido dos créditos adicionais, né? Em função dessas coisas que ocorrem, né? Tá? Por exemplo, a tragédia de Mariana era algo previsto? Não. Né? Brumadinho também não. Tá? Então são coisas imprevistas, né? E você vai precisar de créditos adicionais. A questão da pandemia, da mesma forma, né? Não se estava previsto, né, que íamos ficar nesse sentido aqui, nessa situação toda que estamos hoje, né? Todo mundo pensava, né? A aeronave vai lá, pega os 40 que estão lá na China, desce em Goiânia, passa um tempinho lá tomando café, pronto, tá tudo beleza. O vídeo não chega aqui. Pronto, resolvido. Foi isso? Né? Vamos dar um mês aí, tudo certinho, né? Deixa o piloto em quarentena, pá, tudo certinho. Né? Não foi isso. Estou mentindo. Gente, nenhum de nós que está aqui nessa sala, ou nenhum de nós no Brasil, esperava que essa pandemia ia chegar nessa magnitude. Em tanto tempo. Ninguém esperava. Esperávamos aí no máximo 6 meses ou ao final do ano, né? Lá com a situação resolvida. Final de 2020. Era o nosso pensamento. Né? Mas a coisa foi se complicando e... Entendeu? Tá? A peça fundamental para o equilíbrio das contas. Por isso que eu tenho que dizer todas as minhas despesas, né? E para a sociedade, as prioridades definidas pelo governo, como, por exemplo, o gasto com educação e saúde. Tá? Quando o governo vai fazer o plano de governo dele, tá? O plano de governo baseado no seu macro instrumento de planejamento, que é o PPA, tá? Que é o plano plurianual, tá? Que é o macro planejamento governamental, tá? Principal instrumento para, né, implementação e gestão das políticas públicas é o plano plurianual, um plano de governo, tá? No qual o governo vai priorizar as políticas públicas, tá? A serem, digamos assim, priorizar as políticas públicas a serem, digamos assim, combatidas, né, os ajustes necessários para que o orçamento seja direcionado para aquelas áreas principais: educação, saúde, segurança pública, emprego, entendeu? Então, tudo isso o governo vai se basear no plano plurianual, que é o seu macro instrumento de planejamento governamental. Tá? Ok? Então, nós temos os 3 instrumentos, né? Basicamente seria isso aqui, ó, PPA, LDO e LOA. Tá? PPA 4 anos,
Lua, 1 ano. LDO, tem uns que dizem que é 1 ano, tem diz que é 1 ano e meio. Tá? LDO. Tá? Então, esses são os 3 instrumentos de planejamento: PPA, LDO e Lua. Tá? A LDO, né, vai pormenorizar etapas do PPA, direcionando, dando as diretrizes para o que vai ser executado na Lua. Tá? Por exemplo, um PPA no plano do governo é fazer 100 casas durante os 4 anos. Tá? Isso quer dizer que a cada ano vai ser 25 casas, não é isso? O que vocês acham? O plano do governo é fazer 100 casas nesses 4 anos. Então, a cada ano vai ser 25 casas? Isso vai depender da condição econômica do governo. Tá, gente? Por isso que nós temos a LDO. Tá? A LDO que vai dizer, não, nesse ano o governo está bem das pernas. Então, no primeiro ano, ele faz 50 casas logo. Ó. No segundo, faz 10. No terceiro, faz 10. E no quarto ano, que ele já está passando a bola, vai fazer 30 casas. Ó. 40 casas, pronto. Tá? Só um exemplo, tá? 60, 60, 70, 30 casas. Só um exemplo, tá? Então, quem vai definir quanto vai ser cada ano, tá? É a LDO. Vai dar as diretrizes para a execução do orçamento, que vai ser feito a cada ano, tá? Então, esses aí são os 3 principais instrumentos de planejamento, e a lógica é essa aí, tá? O macro planejamento é o PPA, a LDO vai dando as diretrizes para o orçamento, que é anual, né? O que vai ser executado de parte do que está no PPA, tá? É isso aí, tá? O orçamento do governo pode apresentar as situações, né? Superávit, neutro ou déficit, né? O neutro seria a situação ideal, né? Gastou exatamente o que arrecadou, ou seja, o governo arrecadou o montante necessário, tá? E ao término disso deu o retorno total desses gastos para a sociedade, para a coletividade. Tá? É uma situação, gente, bem atípica, tá? Na prática, quase nunca existiu isso aqui, tá? O governo arrecadar tudo e transformar em benefícios para a coletividade. Tá? Na prática, não existe. É a situação, como se diz, né, de literatura, tá? Teórica. Tá? O que nós vemos muito é isso aqui, ó. Isso ou isso. Todo dia, se você botar no jornal, você vai escutar isso aqui. Tá? Tá? E a cada 2 meses, né, o governo faz esse balanço das contas, receitas e despesas. Justamente para quê? Liberar um empenho ou limitar os gastos. Com base nesse balanço, se ele está com maiores receitas ou despesas, né, ele vai fazer esse ajuste fiscal. Já ouviu falar nessa palavra, ajuste fiscal? Ajuste fiscal é justamente isso, né? É você equilibrar suas contas, né? Da mesma forma como você equilibra suas contas no seu dia a dia, né? Prioriza o quê? Água, luz, né? Colégio das crianças, né? Plano de saúde, né? Importante, então a gente vai alimentação e depois o resto é resto, tá, gente? Eu falo sempre, né? É importante, né? Se você quiser realmente saber o quanto você gasta, crie uma planilha,
anota os gastos pequenos, gente. Os gastos pequenos é o que você não vê. Entendeu? Aí você vai na padaria, compra um negócio. Vai no centro, né, compra uma revista, compra um esmalte, entendeu? E não vai anotando. No final das contas, você vai ver, é esses gastos pequenos que fazem a diferença. Entendeu? Os gastos fixos, mais ou menos, você já sabe quanto é. Mas esses gastos esporádicos do dia a dia, né, que são importantes você colocar na sua planilhazinha. Entendeu? E é o que acontece com o governo, tá, gente? Ele faz o balanço a cada 2 meses, nos seus relatórios, ele vai verificar receitas e despesas, tá? Justamente para fazer o seu ajuste, limitar os gastos ou fazer algum tipo de empréstimo ou financiamento, tá? Ok? Aí, basicamente, as situações o melhor é essa aqui, né? Até pra gente, né? Que aí sobra dinheiro para você viajar, para investir, aumentar o patrimônio, né? Cuidar da sua saúde, fazer o que você gosta, é a melhor coisa. Quando você está em déficit, aí você tem que ajustar as suas contas, tá? Aí, o orçamento público, né? É um plano de trabalho do governo, contém propostas para o período de 1 ano. Por que o orçamento é anual? Justamente para ter o quê? Esse controle político, essa briga política, a briga entre os atores. Por isso que ele é anual. Todo ano vocês vão ver essa briga política. Partido A, B ou C, brigando por saúde, brigando por um cargo no governo, brigando por isso, por aquilo, entendeu? Querendo mais emendas impositivas, querendo mais emendas de bancada, querendo mais emendas individuais, entendeu? Por quê? O orçamento, ele é aprovado pelo legislativo, não é? Nós falamos, iniciativa de quem é? Sempre do executivo, com aprovação pelo legislativo. Porém, quando ele recebe o autógrafo, o orçamento, nem tudo que ali está previsto será efetivamente executado na prática. Por quê? Porque quando o orçamento é assinado, nós não temos a certeza que todas as receitas vão ser arrecadadas, né? Por quê? A receita ela é estimada. Esse é o problema do orçamento, entendeu? Por isso que durante o ano há um controle orçamentário, como se diz, né? Aquela briga o ano inteirinho, vocês vendo notícias no jornal, né? Parlamentar brigando por emenda, brigando por fatia, ministério que perdeu tantos bilhões, ministério que ganhou, ministério que perdeu, e sempre o Ministério da Defesa que tem mais, né? Sempre é essa história, né? Sempre essa história, né? Sempre a história que só o Ministério da Defesa que é privilegiado, né? Tá? Então, gente, é isso que vocês vão ver no jornal direto, essa briga constante pelo orçamento, tá? Porque quando o orçamento sai, ele não vai ser executado ipsilitris o que está ali, por causa do contingenciamento, entendeu? Então, muita coisa que ali está vai ser efetivamente executada e muita coisa não vai, né? Certamente, as despesas obrigatórias, que são despesas que não sofrem contingenciamento, vão ser executadas. Por exemplo, pagamento de servidor, né? Não tem como, tá? É uma despesa obrigatória. Pagamento de servidor, benefícios aposentados, né? Algumas despesas de saúde, né? O pessoal que
tratamento continuado, exemplo, câncer, AIDS e outras coisas, são despesas que não podem ser interrompidas, entendeu? Lógico, né? Se for interrompida, né, o cidadão não vai contar a história, né? Ok? Tá? Então é essa a briga, por isso que o orçamento ele é anual, tá? Ele é um plano de trabalho do governo para o período de 1 ano, tá? A lei do orçamento é uma lei prevista na Constituição, conterá discriminação da receita e despesa, né? Estima a receita e fixa a despesa. Iniciativa do Executivo com aprovação pelo Legislativo. Evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho, obedecidos o princípio da unidade, uma peça única, um único orçamento, para ser analisado pelo Legislativo. Todos os entes têm o seu orçamento, tá? A União tem o seu orçamento e cada estado tem o seu, cada município tem o seu. Cada um tem que elaborar a sua própria LOA. Por quê? Porque as estruturas são diferentes. A estrutura da União é uma, né? Presidência e ministérios. Os estados têm secretarias, né? Outros servidores, outros órgãos, né? Então, cada ente, União, Estado, Distrito Federal e município vai elaborar a sua própria LOA. Aqui, ó. Princípio da universalidade. Tá? Todas as receitas e despesas de todos os órgãos e entidades, dentro lá, né, dos entes federados, e o princípio da anualidade, né? Então, são os princípios da Lei de Finanças, UAU, tá? Unidade, UAU, né? Unidade, anualidade e universalidade, tá? O que dá mais confusão é entre o princípio da unidade e o da universalidade. Geralmente as pessoas confundem, tá? Mas unidade é peça única. Uma única peça, um único orçamento a ser aprovado, tá? E universalidade, todas as receitas e despesas, a de todo mundo, né? Não pode fugir, tá? E anualidade, período de 1 ano, para se ter o controle político, tá? Em matéria orçamentária, a iniciativa é sempre do Executivo, tá? E as leis são sempre ordinárias. Lei orçamentária, PPA e LDO, sempre leis ordinárias, tá? Sempre em matéria de orçamento, as leis são de iniciativa do Executivo, com aprovação pelo Legislativo, né? Aquilo que eu falei, elaborada por todas as esferas do governo, tá? Aí, orçamento contido na LOA, mesmo o trâmite das demais leis, é a forma do Poder Legislativo exercer o controle político, tá? Que eu falei, sempre, né? Por isso que essa briga, sempre que está para aprovar o orçamento, tem lá a briga dos políticos com o governo, né? Todo mundo querendo a sua maior fatia para as suas emendas, tá? A LOA contém a estimativa de todas as receitas, sejam elas impostos, taxas e contribuições, e as despesas contêm os limites, né? União, Estados, Distrito Federal e Município, né? Tem que elaborar a sua lei, ó. Cada ente federado, cada ente político vai ter a sua própria LOA, como eu falei. As estruturas são diferentes, os órgãos são diferentes, os gastos são diferentes. A quantidade de servidores, a quantidade de secretarias são diferentes para cada ente federado, tá? A LOA período de 1 ano, correspondente a um exercício financeiro. Questãozinha simples, né? Coloquei aqui e caiu aonde?
na prova, gente. Tá? Questãozinha simples de graça, mas caiu na nossa provinha. O ano de execução da LOA corresponde ao exercício financeiro, tá? Ou o nosso ano fiscal, tá? Ano civil ou ano fiscal ou exercício financeiro, né? É o ano de execução do orçamento, tá? Assim, a cada novo exercício deverá existir uma nova LOA, né? Então, começa dia 1º de janeiro, né? E infelizmente só termina dia 31 de dezembro, né? 31 de dezembro encerra o ano civil ou ano fiscal, né? Infelizmente, dia 31 de dezembro, né? Enquanto vocês vão estar abrindo champanhe, né? Eu estarei fazendo nota de lançamento, né? Espero que não, né? Espero que termine antes, né? Ano passado terminou antes. Terminou às 17 horas, graças a Deus. Deu tempo menos tomar uma cerveja. Mas dia 31 nós trabalhamos, tá, gente? E já aconteceu vários casos aqui, eu, o Coronel Flávio, né? A gente ficamos lá realmente até encerrar o CIAF, que era 11 horas da noite, né? Então, dependendo da situação, a gente tem que ficar realmente, né? Que a ideia é remanejar, né? Os créditos, né? Para a execução ainda no exercício, né? Porque se passou do exercício já era, né? É o quê? É o ano, né? Depois de aí já era, aí já passou, não tem mais jeito. Aí nós vamos explicar ainda, né? Como acontece, né? Essa execução. Aí, ó. Então, ano fiscal, ano civil, exercício financeiro. 1º de janeiro, 31 de dezembro, tá? Aí. Vamos lá. O orçamento ele é autorizativo, tá? Via de regra, o orçamento ele é autorizativo, é aquilo que eu falei, tá? Ele está ali, sai o autógrafo, é aprovada a lei orçamentária, mas nem tudo que ali está será executado na prática, porque o orçamento vai sofrer contingenciamento em virtude dessas diferenças, receitas e despesas, e em virtude, né, da arrecadação do governo não ser objetivamente em um único mês do ano, né, logo no início, né, seria perfeito, né, seria o ideal, seria, né, perfeito se o governo arrecadasse tudo que ele, né, precisava no início do ano, aí seria o mundo ideal, aí você conseguia tocar as contas públicas da melhor forma possível, tá? Então, o orçamento ele é autorizativo e não impositivo. O governo não é obrigado a executar o orçamento tal qual ele é veiculado pela lei orçamentária, né? Tem algumas despesas que são impositivas, que vamos mostrar aqui, né? O caso de algumas emendas, mas o restante, né? O orçamento ele é autorizativo, tá? Temos despesas obrigatórias, que essas não sofrem contingenciamento, têm que ser executadas na prática, e as despesas discricionárias, né? As despesas discricionárias aí são essas que sofrem os contingenciamentos, né? Dependendo, né, do ajuste fiscal, de como o governo vai arrecadar, que essas despesas discricionárias, tal qual estão na LOA, vão ser executadas, tá? Ok? Então, basicamente, via de regra, o orçamento é autorizativo, tá? Autorizativo, tá? Ele não é impositivo, ele só é parcialmente impositivo com relação a algumas emendas, que nós vamos verificar aqui quais são, tá? Aqui, ó, né? Emendas individuais de bancada.
em 2020, né? Até o ano passado, tá? Até 2019, era só emenda de bancada, emendas individuais, né? Agora, as de bancada também entraram no bolo aí, tá? Vamos ver aí. Tá? Aí. A característica do orçamento é que ele é autorizativo, ou seja, as despesas ali fixadas em regra são autorizadas e não impostas ao executivo, né? Já expliquei por quê, né? O governo não tem todo o financeiro de uma vez só, tá? Por isso que, via de regra, o orçamento ele é autorizativo, né? Já se cogitou algumas vezes, né, que o orçamento deveria ser totalmente impositivo, né? Mas isso no Brasil não tem como, né? Não tem como você planejar uma gestão desse jeito, né? É pedir demais, né? No Brasil é pedir demais, né? Ok? Porém, o executivo deixava de executar, ó, aqui, ó. Pois bem, o executivo muito deixava de executar emendas apresentadas pelos parlamentares, simplesmente por vontade política, tá? Que deixava o legislativo em maus lençóis com a sua base. Para acabar com esse jogo político, foi aprovada a emenda constitucional 86, tá? Que deu o quê? As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, ou seja, até 1,2% da receita corrente líquida, que é a base, tá? Emendas individuais até, tá, gente? É o limite, tá? Pode ser menos, tá? Tá? E quanto for esse percentual, tá? Metade desse percentual, qualquer que seja, por exemplo, se for 0,8, tá? É até 1,2, né? Da receita corrente líquida. Se for 0,8, por exemplo, então 0,4 tem que ser para saúde. Ok? Se for 0,6, que é até 1,2, né? Se for 0,6, aí metade, que é 0,3, né? Tem que ser para saúde. Entendido? Tá? O limite é 1,2% da receita corrente líquida. Tá? Então, quando for aprovado esse percentual, metade, tá, será destinado a gastos com saúde. Tá? A emenda 86, caráter impositivo para as emendas individuais, né? Mas aí depois vem as emendas de bancada, tá? Tá? Que veio com a emenda constitucional 100, tá? É isso que a gente sempre tem que atualizar vocês aí, tá? Isso que eu falo sempre, né? A gente sempre busca as nossas atualizações, tá? Aí, orçamento impositivo, emendas individuais. E agora é isso aqui, ó. Emenda 86, individuais, impositivos, limite 1,2% da receita corrente líquida, até, né? Eu falei, né? Até, pode ser menos. E a emenda constitucional 100, emendas de bancada, né? Limite para execução de 1% da receita corrente líquida. Em 2020, esse limite será 0,8. E a partir de 2021, que é o ano em que nós estamos, certo? 1%. É importante destacar que as emendas impositivas podem ser contingenciadas conforme estabelece a LRF. Tá? Contingenciadas. Ou seja, mesmo sendo impositivas, elas podem ser contingenciadas e mais na frente, né, vão ser executadas. Certo? É essa a ideia aí. Elas têm imposição de ser executadas durante o exercício. Tá? Ok? Podem ser contingenciadas. Tá?
Então, basicamente, gente, tá? Trazemos aí, né, como eu falo sempre, né, sempre bom a gente trazer as coisas mais atualizadas, né, para deixar. Não, preste atenção. Emendas de bancada, de bancada. 1,2 é as individuais, tá? A de bancada é a nova, que foi imposta, entendeu? Sendo que em 2020 esse percentual era 0,8, estabelecido. O limite 0,8. Agora em 2021 o limite é 1%. Tá? O limite, tá? Aí. Então essa parte aí, digamos assim, que é a parte impositiva do orçamento. Tá? Se vocês passarem, tá, gente, a assistir o jornal ligado nessas notícias de orçamento, vocês vão ouvir alguma coisa nesse sentido aqui. Alguma briga de parlamentar. Tá? Vocês comecem a se ligar no que o governo vai, no que as notícias falam sempre sobre o orçamento, o que está acontecendo. Tá? Eu lembro que alunos, né, de anos passados, pô, professor, agora eu estou conseguindo entender as notícias do jornal. Você começa a se ligar do que está acontecendo, entendeu? Às vezes você está em agosto, assim, opa, eixa, agora vai ser aprovado o orçamento, entendeu? Entendeu? Algumas coisas você começa a raciocinar com os prazos, entendeu? Então você vai começar a se ligar mais no que está acontecendo, né, nas notícias do jornal, tá? E a guerra está sendo por isso aqui, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Que eu falei para vocês. Elas, emenda de bancada, querem ser executadas, né? Agora apareceu um novo negócio aí agora. Não sei se vocês estão sabendo. Já viram? Falar? No tratoraço? Não ouviram falar? Pois vão ouvir. Tá? Estão sendo investigados. O que estão querendo abrir investigação, porque o governo privilegiou emenda de bancada, né? Supostamente emenda de bancada para parlamentares da sua base. Entendeu? Qual é o jogo? Entendeu? Então, vão abrir investigação para que isso seja realmente verificado. Tá? Porque nós, eu tenho senha 9, né, eu vejo todos os órgãos, tudo que eu quiser ver no CIAF eu consigo ver. E a gente via claramente isso no governo do PT. Né? Quando tinha alguma... Mas não é só no governo do PT não, qualquer governo, tá, gente? Quando tinha alguma votação importante, entendeu? Era clássico você ver quem apoia o governo e quem está contra o governo. E quem está recebendo emenda. Eu fiz isso por 2 vezes, né? Eu estava com tempo, disse, vou verificar, vou fazer isso aqui. Fiz uma consulta lá no gerencial, eu vou verificar isso aqui. Mas era clássico, entendeu? A base sempre recebe o maior bolo. Uma coincidência no Brasil, né? Tá, gente? Então é isso que eu falo para vocês. O jogo do orçamento é esse toma lá da cá. É isso que faz o governo rodar. Entendeu? Se o governo tiver apoio político, ele vai ter que ter dinheiro no cofre. Se ele quer apoio político. Tá? Porque é isso aqui que ocorre, gente, ó. As emendas individuais de bancadas, né, é aquilo que faz com que os parlamentares, né, se perpetuem no poder. Entendeu? É aquele cara que está lá no Pará. Ah, não, eu vou mandar construir uma creche aqui, não. Creche Jader Barbalho. Creche, né? Hospital César Caos, lá no Ceará, né?
né? Hospital Tasso Gereissati. É isso que os governantes fazem, gente. Ele eterniza o seu nome com obras públicas, entendeu? Que não, né, princípio da impessoalidade, não pode, né, mas o cara coloca lá, entendeu? É essa a guerra do orçamento, tá, gente? É isso que eu estou dizendo para vocês, o que ocorre. Vocês, se você assistir o jornal da Globo hoje, a Globo News, ou qualquer tipo de jornal que fale sobre orçamento, você vai começar a se atentar o que é que está acontecendo. É isso aqui, tá? O jogo político, né? A troca, né, do orçamento, tá? Não tem jeito, tá? Então, basicamente, isso aqui é a primeira ideia, tá? Aí, ó, concreto teló é a lei, algumas características. Lei de efeito concreto. Efeito concreto possui destinatário certo, receita e despesa do Estado. Concreto teló temporária, vigência limitada de 1 ano, especial, um processo legislativo próprio, tá? Lei ordinária, sempre, né? Sempre as leis orçamentárias são, meu Deus do céu, Jesus amado, tá doido. Sempre as leis orçamentárias são leis ordinárias, aprovada via de regra por maioria simples. Cuidado com isso, tá? É maioria simples, não é maioria absoluta. Tá? Ato condição, os gestores só podem realizar despesas previstas no orçamento. Tá? Não cria direitos subjetivos. O fato da despesa estar fixada no orçamento não significa que o gestor é obrigado a realizar o gasto, né? Como eu falei, né? O orçamento ele é autorizativo. Tá? Concreto teló. Nossa lei aí. A Constituição da República confere ao orçamento a natureza jurídica de lei de efeito concreto. Tá? Tipo de orçamento importante, né? Orçamento legislativo, executivo e misto. Né? Isso foi evoluindo no Brasil. Hoje, o orçamento que nós temos é o orçamento misto. Já anotem isso aí. O orçamento misto, nosso orçamento programa, é um orçamento misto por quê? Porque a iniciativa é do executivo com aprovação pelo legislativo, né? Já teve ocasiões, tá? Que ele era só legislativo ou executivo, somente um poder tomava de conta, tá? Ok? Por exemplo aqui, tá? O legislativo ele iniciava e autorizava, ou seja, era uma peça meio, né, complicada, né? Então, hoje o orçamento é misto, né, com iniciativa do executivo com aprovação pelo legislativo, tá? Aí a questãozinha, né? No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar o orçamento ser do legislativo. Errado, né? Tentou enrolar na bandeira aqui o aluno, né? Errado, né? O orçamento é misto, tá? Orçamento misto. Iniciativa sempre do executivo com aprovação pelo legislativo, tá? Quando vocês ficarem com calor, vocês avisam aí, tá? Tá? O instrumento, né? O orçamento aqui, né? Aí é a função controle político, né? Além da clássica função de controle político, o orçamento apresenta outras funções mais contemporâneas, tá? Ponto de vista administrativo, geral, contábil e financeiro, né? No Brasil, a função incorporada mais recente no orçamento foi a função de planejamento, né? Com o orçamento programa,
né? O orçamento está vinculado ao planejamento, tá? O orçamento-programa, que é o orçamento que nós usamos hoje, né? O orçamento está vinculado ao planejamento, como nós vimos, né? PPA, LDO e LOA, tudo origina lá do PPA, tá? Que é o macroplanejamento para a implementação e gestão de políticas públicas. É o macroplanejamento governamental, né? Para o período de 4 anos, tá?